Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês, irmãos queridos, povo de Deus que nos assiste nesta noite. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia para a nossa ligeira reflexão desta noite, no livro de Salmos de número 46. Salmos de número 46, onde o salmista ressalta aqui o refúgio e fortaleza do nosso Deus. Mas eu quero ler apenas um versículo, é o versículo de número 10. Salmos 46, versículo de número 10, que diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Fácil, um versículo apenas, e este é o nosso Deus. Eu quero de novo ler com você esse versículo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Que Deus aplique a sua palavra em os nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez diante de Ti, para refletirmos, ó Deus, na Tua palavra e extrair dela o ensinamento que Tu mesmo já tens para nós. Que Tu possas iluminar cada um de nós ao receber a Tua palavra e ao explicitá-la, Senhor. Que seja tudo de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma pergunta para você nesta noite, para a gente poder refletir um pouco sobre o tema que pretendo conversar com os irmãos. Você já viveu a experiência de ter falado algo e depois dizer, eu podia ter ficado calado, teria sido muito melhor? Eu acho que se você não viveu essa experiência, pelo menos você já deve ter ouvido alguém falar. Mas quem já não viveu essa experiência, não é verdade? Existem alguns provérbios populares que são muito interessantes. Eu quero compartilhar com você, vai nos ajudar a introduzir a nossa reflexão desta noite. Alguns do tipo do provérbio chinês, que diz o seguinte: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás. A primeira é a flecha lançada, você deve conhecer. A segunda é a palavra pronunciada, que fere, que machuca, que faz sofrer. E a outra frase dentro deste provérbio é a oportunidade perdida. E no mesmo provérbio chinês, um outro que fecha exatamente, principalmente com relação à questão da palavra pronunciada, é que a palavra é classificada como prata e o silêncio é ouro. Já percebeu que o peso de um e o peso do outro? Existe também uma expressão popular, muito conhecida, e essa a gente vira e mexe ouve, que diz o seguinte: quem fala demais, dá bom dia a cavalo. É um ditado popular, é uma expressão popular. Isso significa que pessoa que fala muito, não escuta os outros, ou escuta pouco, passa do limite na hora de falar e acaba não sendo compreendida. Aquietar-se. Aquietar-se. É um bom desafio para qualquer um de nós, neste novo tempo. Tempo de pandemia. Tempo de perda. Tempo de dor. Tempo de sofrimento. Estamos praticamente há 10 meses reclusos para aprender a falar. E uma vida inteira para aprender a nos calar. Conversava com alguns irmãos esta semana e eles me diziam como tenho aprendido com este tempo. Não só no seio da minha família, mas no relacionamento com tantas outras pessoas que faliram, que perderam emprego,
que perdeu o ente querido, como tenho aprendido. Existem muitos barulhos e vozes, tanto no ambiente externo, como dentro da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, diante de um mundo de muitos ruídos, que afetam a saúde física, que afetam a saúde mental, com seus estímulos que desestabilizam, com seus estímulos que confundem, com seus estímulos que muitas das vezes agitam. A Bíblia trata o silêncio com reverência e grande importância. Por isso o versículo inicia exatamente assim: aquietai-vos, silenciem-se, porque eu sou Deus, exaltado entre as nações, exaltado na terra. Diante dessa afirmação tão pertinente neste momento, nós queremos destacar na Bíblia alguns episódios, algumas cenas de silêncio que muito nos ensinam em meio a muitos gritos e barulhos que nós ouvimos a todo tempo. E eu quero ressaltar o primeiro silêncio. Lá em Gênesis, no capítulo 22, verso 7, nós vemos aí o rompimento do silêncio de Isaac, aquele menino, e você conhece a história, que indo para o monte onde seria feito o holocausto, ele rompe o silêncio com seu pai e diz: meu pai. E Abraão, que nós estudamos ainda há pouco na escola bíblica dominical, como um dos grandes personagens do Pentateuco, ele diz: eis-me aqui, meu filho. E aí ele faz a pergunta que não queria calar: eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, e onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac quebra aquele silêncio, que tinha angústia no coração dele, porque ele não via o cordeiro, ele não via o animal, e também a angústia do seu pai, porque Deus havia pedido o holocausto do seu próprio filho. Ele: como eu vou fazer isto? Nessa passagem, o silêncio de Isaac traz um significado de uma mente inquieta quanto às circunstâncias de não ver solução frente à situação que viviam. Silêncio por fora, silêncio sepulcral entre Isaac e Abraão, mas barulho, ruídos por dentro, que gera inquietação, que gera desespero. Esse é o silêncio falso. Foi preciso que Abraão, o seu pai, que também estava pesaroso com aquilo que haveria de acontecer, o pai da fé, como nós aprendemos, ministrasse a Isaac a respeito de Jeová Jiré, ministrasse a Isaac a respeito de Deus, o Deus de toda a provisão. Mesmo que tudo aponte que você será sacrificado, de repente, Deus provê cordeiro que se torna sacrifício em seu lugar. Mesmo que você pense que seja sacrificado, mesmo que você perca seu emprego, mesmo que você tenha a sua empresa falida, de repente Deus vai prover a solução, a saída para este caos. O silêncio, e este silêncio principalmente, que nós nos referimos e o qualificamos como o falso silêncio, pode encobrir a nossa incompreensão, pode encobrir a nossa incredulidade, mas a fé neste Deus provedor, nesse Deus que diz: aquietai-vos porque eu sou o Deus, exaltado entre as nações, exaltado na terra, há de nos conduzir a um silêncio sereno, amigo, confiante e esperançoso, tão somente nele, Deus provedor. Mas se nós vemos aqui na palavra do Senhor, esse silêncio que nos faz ficar constrangidos, nos faz muitas das vezes ser incrédulos,
tem o silêncio prudente. Lá em Gênesis capítulo 24, 21, você tem o seguinte registro: o homem a observava em silêncio atentamente, em silêncio, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Tratava-se aqui de Eliezer, o servo mais antigo de Abraão, que recebera a missão para viajar e buscar aquela mulher que seria a esposa de Isaac. E naturalmente ele colocou ali alguns requisitos para que fosse alguém que efetivamente atendesse aquilo que ele esperava de uma mulher para Isaac. Uma mulher que fosse prestativa, que mulher que fosse prendada, enfim, ele colocou ali alguns requisitos. Neste episódio, neste registro, lemos o tipo de silêncio que revela o coração amadurecido de um servo aguardando a confirmação do Senhor, a despeito de todas as evidências já apontarem positivamente. Isso nos ensina, amados, que mesmo que as coisas apontem para nós de maneira até desastrosa, essa enfermidade não é curada, eu não sei o que vou fazer sem emprego, espere no Senhor. Este é o silêncio prudente. O silêncio é amigo que ajuda em nossa jornada até que tudo se confirme. Esperar no Senhor. Aquietai-vos. Saber que eu sou o seu Deus, exaltado entre as nações, exaltado na terra. Mas se já vemos à luz da palavra do Senhor o falso silêncio, se já vemos à luz da palavra do Senhor o silêncio prudente, nós temos também o silêncio sábio. E não poderia deixar de ser um registro daquele que pediu sabedoria a Deus. Salomão, registrando lá em Eclesiastes, no capítulo 9, verso 7, olha o registro que ele faz. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Aqui Salomão indica que sabedoria é percebida quando fazemos silêncio, quando aquietamos os gritos da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente. E existe aqui uma relação direta entre silêncio e sabedoria. E nós sabemos que o silêncio é pedagógico. O silêncio ensina. O silêncio precede a sabedoria. E a sabedoria nos faz ficar em silêncio. Lembra do provérbio chinês que eu falei lá no início? A palavra é prata e o silêncio é o ouro. O dom da palavra é lindo quando dita na hora certa, quando dito no momento exato, no lugar certo, para que não fira, mas para que estimule, para que liberte, para que salve. Mas o silêncio é maravilhoso. Este é o silêncio sábio, exaltado aqui por Salomão em Eclesiastes, no capítulo 9. Mas, amados queridos, eu não poderia deixar de citar aqui o silêncio intencional, que também vemos na palavra do Senhor, e este aprendemos diretamente com Jesus. Veja o que está registrado lá em Marcos capítulo 14, na primeira parte do versículo 61, olha que ele diz: Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Você deve estar se lembrando de que episódio, de que cena é esta? Jesus frente às autoridades romanas, Jesus frente às autoridades religiosas, Jesus diante daquela multidão de pessoas, gritando, e Jesus sendo o Senhor, o soberano, o Deus encarnado, soube quando ficar em silêncio, mesmo tendo todas as respostas. E Jesus tinha todas as respostas. Aliás, o silêncio, ou no silêncio, a gente escuta muita coisa. Escuta coisa boa, é verdade.
mas a gente escuta muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Em meio aos gritos e barulhos daquela multidão que estava ali a espreitar Jesus, no meio dos gritos e barulhos que as autoridades faziam questionando Jesus, no meio do barulho e dos gritos que aquelas autoridades religiosas estavam ali para ver a condenação de Jesus, Jesus não emitiu qualquer som. Havia muito barulho fora, externamente, mas um profundo silêncio no coração de Jesus, totalmente diferente com Abraão e Isaac, que era um silêncio fora, um silêncio sepulcral, nem Isaac falava, nem Abraão falava, e uma ansiedade no coração dos dois, um barulho, um ruído, vozes, até que Isaac quebra o silêncio. Com Jesus não, a multidão gritava, as autoridades falavam, mas Jesus permanecia em silêncio. Jesus é o Senhor do silêncio e não escravo das palavras, afirmam alguns teólogos. Jesus nos ensina que o silêncio também é resposta. Por isso que no início eu citei aquela primeira pergunta, né? Se você já se deparou com alguma situação desse tipo, podia ter ficado calado, teria sido muito melhor. Jesus nos ensina que o silêncio também é a resposta. De verdade, irmãos, o silêncio é o argumento mais difícil de vencer. E é bom que a gente ressalte isso aqui. O silêncio de Jesus não foi um ato de covardia. O silêncio de Jesus foi um ato de amor. O silêncio de Jesus foi um ato de misericórdia, por mim e por você. O silêncio de Jesus foi um ato de libertação. Não foi um ato de covardia. Mas se Jesus abrisse a boca, não seria condenado, porque ele tem todas as respostas, e ele saberia muito bem se defender diante das autoridades, diante dos religiosos, diante da multidão. Mas se ele assim o fizesse, não seria condenado, certamente, mas também não cumpriria a missão que era de salvar a mim e salvar a você. Bendito o silêncio do Senhor Jesus. E é nesse silêncio que nós devemos aprender com o nosso mestre, a ter esse discernimento diante das situações adversas, diante de situações que muitas das vezes nos precipitamos e falamos coisas que não deveríamos falar. Há tempo de silêncio diante do altar de Deus. Há tempo de silêncio diante do trono de Deus. E aqui eu quero usar uma colocação que é similar ao que nós fazemos na música. Assim como a pausa faz parte da música, e os compositores e autores, quando fizeram as pausas, não era por acaso, é porque na pausa tem mensagem, e nós aprendemos isso quando a gente está no canto coral. Quando o regente faz a pausa, tem mensagem. O silêncio, a quietude, a pausa faz parte da nossa adoração ao Cordeiro de Deus. Aquietai-vos, silenciem-se, eu sou o seu Deus, exaltado entre as nações, exaltado na terra. Quero já caminhar para a nossa conclusão dessa ligeira reflexão desta noite. Mas eu quero citar aqui mais um registro do profeta Jeremias, escrito lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, verso 26. Olha o registro. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. A gente chora de alegria, a gente sente vontade de exaltar, de gritar, mas o profeta ressalta aqui: bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Aquiete-se, espere, não se angustie,
O nosso Redentor vive, louvado seja o Senhor. O nosso Salvador está atento a mim e a você, independente da situação que estejamos passando. Aguarde em silêncio, a resposta virá. A solução o Senhor há de trazer. A salvação é certa, louvado seja Deus. Neste tempo difícil, neste tempo de pandemia, que certamente viveremos nessa pós-pandemia um outro tempo, nunca mais será como antes da pandemia, faça aquietar os barulhos da sua alma, do seu coração, da sua mente. Faça aquietar os seus pensamentos, muitas das vezes inquietos, angustiosos. Faça aquietar seus gritos de desespero. Não fale palavras das quais um dia se arrependerá. Fique na paz, mas na paz de Jesus, a paz que o mundo não pode nos dar. E Jesus, o Senhor do silêncio, que nos outorgou a salvação, há de preencher o vazio, há de preencher o nosso coração com a alegria que vem do Senhor. Portanto, quero encerrar falando com você exatamente o versículo que nos abriu a oportunidade de refletir com você sobre o silêncio. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe. Amém.